A palavra do Senhor no livro do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 6. Quero ler com os irmãos a partir do versículo 1 até o 15. Evangelho de João, capítulo 6. Vamos ler do 1 ao 15. Glória a Deus, todo mundo achou? Por favor, irmãos, curva a sua cabeça, deixa eu orar mais uma vez. Deus amado, Pai querido, Senhor, neste momento eu peço que o Senhor envie os teus anjos aqui, Senhor. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor possa acampar eles aos quatro cantos dessa igreja, fazendo desse momento um momento especial para a vida dos meus irmãos. Que venha ser, meu Pai, essa palavra, o alimento espiritual que tanto nós buscamos e almejamos alcançar de Ti, Senhor. É o que nós te pedimos em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém, irmãos? Quero fazer uma breve introdução. A linguagem que eu estou usando aqui é Almeida, Revista Atualizada. Muitas são as vezes que nos vemos um beco sem saída. Mesmo o Senhor estando do nosso lado, surgem dúvidas em nossos corações. Não pense que é só com você isso. Isso acontece com todos. Estava ouvindo o pastor falar que a gente ora às vezes e parece que você sente aquele vazio dentro de você. A gente ora, a gente busca, a gente clama a Deus, sente que às vezes não está tendo resposta de Deus. Sim ou não? Isso acontece não somente com você, acontece com nós, com todos nós. Mas o importante, irmãos, é você saber quem é você na presença do Senhor Jesus. Eu venho pregando isso há mais de 20 anos, eu venho falando isso há mais de 20 anos. Quem é você na presença do Senhor Jesus? Quem é o Senhor Jesus que você prega para aqueles que estão lá fora? Como as pessoas veem o Senhor Jesus na sua vida? Como as pessoas olham para você? Será que você está tendo testemunho, dando testemunho referente à pessoa do Senhor Jesus? Quando eu vejo pessoas dizendo, eu sou ministro de Deus, cuidado. Porque para você ser ministro de Deus, você tem que dar muito testemunho, muito bom exemplo. Nós somos aqueles que pregamos, tentamos elevar as pessoas, chegar as pessoas até Deus, pela graça e misericórdia, simplesmente isso. Porque se não fosse isso, o Senhor nem permitiria que nós estivéssemos aqui, né? É verdade. Então, pela graça e misericórdia de Deus, irmãos, nós nos aproximamos dele e ele permite. E glória a ele por isso, né? Glória a Deus por isso. Amém. O Senhor nos experimenta e sabe quando cremos e também sabe quando não cremos. Em João 20, 19, fala assim: disse-lhe Jesus, porque me viste, creste. Estava falando de Tomé aqui, né? Bem-aventurado, ele fala, os que não viram e creram. Muitos querem ser abençoados, mas eles precisam tocar a bênção, eles têm que ver a bênção acontecer. Muitos acreditam que a bênção vai acontecer, e acontece de forma natural e gradativa na sua vida, na vida de muitos. Como eu falei para vocês que eu recebi, então essa cura dessa gagueira, de forma gradativa e natural, foi acontecendo. Da forma que eu fui me renunciando, fui colocando renúncias na minha vida para o mundo, o Senhor ia dosando a bênção sobre a minha vida. Nós entendemos, irmãos, que se nós cremos no Senhor, nós não precisamos simplesmente tocar na bênção, porque nós não estamos em busca da bênção, e sim daquele que abençoa, daquele que é abençoador, daquele que tem o galardão
para nos dar. Amém. Glória a Deus. E essas pessoas que têm um coração sensível, só dela ouvir, o coração dela se enche de alegria quando ela ouve a palavra, quando ela ouve falar o nome de Jesus. Ah, irmãos, a esse nome todo joelho se dobrará. Amém. Toda língua confessará. Glória a Deus. Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então o texto a ser ministrado é João 6, de 1 a 5. A multiplicação de pães e peixes. Diz assim: depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastaria 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva, muita grama. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, fizeram e encheram 12 cestos de pedaços de pães, dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quantas pessoas seguiam o Senhor Jesus? No versículo 1 diz numerosa multidão, mas eram mais ou menos 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Era uma numerosa multidão mesmo. Pessoas querendo receber a cura, pessoas querendo receber a libertação, pessoas querendo se aproximar de Jesus para conhecer, saber quem era ele. Zaqueu, por exemplo, foi um desses, que subiu num pé de sicômoro, de figueira, só para saber quem era Jesus, porque Jesus ia passar por ali. Muitas pessoas curiosas, querendo saber o que o Senhor Jesus fazia, o que ele estava fazendo, tocando, curando, pregando, ministrando, uma palavra que vinha dos céus, uma palavra que não tinha ainda sendo ministrada na sinagoga. Então pessoas ficavam maravilhadas com ele, e nós ainda hoje ficamos maravilhados com as bênçãos, com aquilo que o Senhor tem feito
Não somente na nossa vida, mas na vida dos irmãos, daqueles que nos procuram e falam: olha, eu conheci Jesus através de uma pregação que eu ouvi sua, de uma pregação que eu ouvi daquele pastor que você me levou lá, eu me firmei na presença do Senhor, através desse alimento espiritual que você falou que era bom. O Senhor, irmãos, fez um milagre ali, tão grande. Quase 5 mil homens, mais mulheres, mais crianças. O Senhor Jesus estava ensinando no monte, junto aos seus discípulos, e viu pessoas que ali estavam, e não quis despedir eles, deixando-os com fome. Experimentou a Filipe, e lhe perguntou: onde compraremos pão para dar-lhes de comer? Experimentou. O Senhor Jesus experimentou quem? A Filipe. Aonde compraremos pão? Muitas perguntas chegam até nós, irmãos. Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Jesus então experimentando Filipe. Filipe olha assim e falou: mestre, não bastaria 200 denários de pão para alimentar esse povo todo? Você tem uma noção, um denário era referente a um dia de trabalho deles na época. Então seria 200 dias de trabalho para alimentar todo aquele povo. Olha o tanto de gente que tinha naquele momento. Pastor, onde você quer chegar com essa palavra? Você vai entender. Experimentou Filipe, ele fez a pergunta: onde compraremos então pão para dar-lhe de comer? Respondeu Filipe: não lhes bastaria 200 denários de pão para receber cada um pedaço. Eu tenho uma frase muito importante para te falar neste momento. Nem tudo que seus olhos estão vendo é o que realmente é. Amém? Filipe olhou para a multidão, mas esqueceu que ele estava com o mestre. Ele esqueceu que ele estava com Jesus. E naquele momento, irmãos, Jesus então olhando para Filipe, vendo então aquela dúvida no coração, Filipe olhando assim, falando assim: o senhor quer alimentar esse povo todo? O senhor está doido, né? Como que vai ter pão? Como que o senhor vai conseguir fazer isso? Nem tudo que seus olhos estão vendo é o que realmente é. Talvez você recebeu uma notícia triste, uma doença, uma enfermidade. Nem tudo que seus olhos estão vendo é o que realmente é. Talvez você está cabisbaixo, abatido, triste, depressivo. Nem tudo que seus olhos estão vendo é o que realmente é. Amém, glória a Deus. Acredite nisso. Amém. O Senhor fez então essa multiplicação dos pães e dos peixes, sim ou não? Nós conhecemos já, né? Todo mundo já pregou sobre isso. Mas eu quero dar uma ênfase não somente na multiplicação, que isso é maravilhoso. No versículo 9, tinha um rapaz que tinha quantos pães? 5 pães de cevada, 5 pães e 2 peixinhos. Acho que todo mundo estava olhando para ele, né? Todo mundo com fome, olhando assim, falando: ele tem 5 pão, ele tem os peixes ali, ó. Mas como é que vai alimentar tudo isso? Acho que o moleque estava assim, né? Guardando os pães e os peixes atrás, né? Para ninguém ver. Eu tenho pão, eu tenho peixe. As pessoas com fome, querendo se alimentar. O Senhor não queria então despedir todos para casa com fome. Houve naquele momento, irmãos, um coração quebrantado, um coração abatido, um coração contrito, melhor dizendo. Jesus precisava dele para realizar o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes? Não. Jesus não precisava. Mas naquele momento o Senhor viu o coração disposto em doar e servir o reino dos céus. Verdade, Deus, glória a Deus. Daquele menino, daquele rapaz. Amém.
E assim realizou através da renúncia desse menino, realizou o milagre, e no final sobrou ainda o milagre da multiplicação, e no final ainda sobrou 12 cestos cheios de pães. Glória a Deus. Penso eu, irmãos, por que o Senhor então usou aqueles pães daquele menino, sendo que ele podia fazer a obra ali naquele momento e servir todo mundo fartamente? A minha ênfase nessa pregação é, irmãos, coração contrito, coração sensível, renúncia. De repente você tem tanto, as pessoas têm nada. De repente você tem um pouquinho e alguém tem nada. De repente nós precisamos ter mais esse coração e esta renúncia na nossa vida, em amor das pessoas, em amor daqueles que estão à nossa volta. E eu venho falando, irmãos, que amar o próximo não é amar aquele que está longe, né? Não é amar aquele que está em outro estado. Amar o próximo é o próximo mesmo, né? É o marido que chega em casa, chuta o sapato lá e larga no meio da sala, não é? Você está cozinhando, ele vai lá e pega a comida, fala, nem caber, não interessa, vou comer. Você passa o paninho no chão, ele vai lá e pisa. Você fala, estou limpando, ele fala, tá bom, eu preciso passar. Aí o marido está lá limpando o carro, a mulher entra com o pé sujo dentro do carro. Você não? Mas ele fala assim, acabei de limpar. Eu falei, eu sei. Eu também limpei o chão lá. Amar o próximo, irmãos, é amar aquele que está próximo mesmo de você. É você fazer uma renúncia. É você estar pronto para servir. Você acha que esse rapaz aqui serviu com o coração triste? Ele serviu, irmão, com um coração alegre, porque ele viu que aquela multiplicação era em prol daqueles irmãos que estavam ouvindo a palavra do Mestre. Glória a Deus. E pasme você ou não, naquele momento ali, irmãos, tinha pessoas que acreditavam e tinha pessoas que não acreditavam. Você pode ter certeza disso. Pessoas acreditam naquilo que você fala, pessoas não acreditam naquilo que você fala, mas uma coisa é certa: o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Amém. Se você é curado ou não, não importa. Se você está aqui hoje, é porque o Senhor te trouxe aqui, não foi você, não foi tua vontade, foi a vontade de Deus. Se o Senhor permitiu que eu estivesse aqui ministrando a palavra dele, foi porque a graça dele me alcançou e a misericórdia dele me alcançou, porque eu sou insignificante. Nós, irmãos, precisamos entender isso, que o Senhor Jesus, então, ele veio a esse mundo para formar a sua família. Nós somos família de Deus, igual eu ministrei na sexta-feira. Nós somos família de Deus. Deus tem feito um esforço tremendo para juntar a sua casa, para juntar os irmãos, para estar todos nós na congregação de Deus, para cultuarmos, para falarmos da palavra dele. Mas nós temos que sair para fora desta igreja. Nós temos que levar este projeto, este evangelho, as boas novas lá fora. Pastor, eu não tenho esse dom então de pregar a palavra de Deus, mas eu não estou falando para você pregar. Só estou falando que de repente alguém, você não tem um amigo internado no hospital? Não tem, glória a Deus. Mas tem vários que têm amigos internados aí, vários amigos que estão nos vícios. Sim ou não? Eu posso contar, irmãos, eu tenho uma meia dúzia de amigos aí precisando urgentemente de um milagre de Jesus na vida deles. Tem uma amiga nossa, a minha esposa sabe, a Miriam, está internada com câncer. Ela está pesando 40 quilos, irmão. Tem pessoas nesse momento que estão sofrendo, padecendo, chorando nesse momento, e você está pensando assim: meu marido me magoou, minha esposa me magoou. Tem pessoas no hospital morrendo, irmãos, nesse momento, nesse exato momento. Nós temos que entender isso, irmãos, o que nós estamos fazendo para o reino dos céus, que renúncia eu tenho feito para o reino dos céus. Jesus fez a parte dele, ele multiplicou os pães e os peixes, sim ou não? Mas pessoas que estavam no meio ali, irmãos, muitos acreditaram, muitos queriam proclamar o Senhor a rei, muitos queriam exaltar o Senhor, mas muitos estavam assim: será que aconteceu isso mesmo?
Quem é o Senhor Jesus para você? Quem é você para o Senhor Jesus? Qual renúncia nós temos feito? Nós precisamos colocar isso na nossa mente, irmãos, o mais rápido possível, o quanto antes, porque nossa igreja tem que ser uma igreja viva, ativa. Não podemos ser aquela igreja que abre a porta, fecha as portas e vai para casa, mas sim aquela igreja que abre as portas para a comunidade, para aquele que precisa, para o bandido que está preso. Porque, irmãos, Fundação Casa, você acha que é o quê? Parte de diversão? É para bandido lá. É pessoas que cometeram crimes que estão lá, meninos que cometeram crime que estão lá dentro. Eu falei sexta-feira na casa de ressocialização, no Solar, porque alguns irmãos caíram neste final de ano e não voltaram, não conseguiram se levantar. Perguntei para eles: quem é Jesus para você? Talvez você não vai conseguir ter o tempo que você precisa mais. Tem um irmão aí da casa de recuperação da igreja Comunidade Cristã que faleceu agora. Vizinho da irmã, né? Faleceu porque ele abandonou, né? Sofre desde criança. Uhum. Sim. Tá aí, irmão. A vida dele nunca foi fácil. Mas eu fiquei sabendo que ele ficou 13 anos de pé, né? 13 anos que ele estava bem, estava com Cristo. Numa escorregadinha que ele deu, aconteceu dele ser morto, morreu, não sei. Irmãos, quantas pessoas têm padecido neste momento com nós querendo somente adorar a Deus? Nós queremos adorar a Deus, nós queremos glorificar a Deus, nós queremos exaltar a Deus. O Senhor está falando assim: tá bom, eu já sei que você está me exaltando, me glorificando. Agora coloca isso em prática, coloca isso na prática, faça a tua renúncia. Eu não tenho tempo, pastor, de ir na Fundação Casa, então ora por nós que vai. Amém? Entre no teu quarto, tranca a porta do teu quarto lá e faça um clamor lá, levante um clamor. Deus abençoa aqueles homens que estão indo lá, porque, irmãos, não é brincadeira. Eu falo que o pastor Rafael é louco, o pastor Zé Roberto é mais, o Dimas também é tudo doido. Quando eu fui lá, irmãos, 2 dias sem dormir direito, e virava na cama para lá, para cá, porque é um peso espiritual. Você entra lá, você fala o seguinte: aqui é a casa do diabo. Sim ou não? Isso é um peso espiritual que você não imagina. Hoje eu estava orando, eu falei para os meninos assim: olha, tem um demônio em pé naquela porta ali, ó. Os meninos: ô pastor, que isso? Aonde está? Aonde está? Falei: é verdade, irmãos, tem um demônio em pé naquela porta ali. Uma força do mal. Eu cheguei assim, numa sala que eles assistem televisão. Eu falei assim: pessoal, vamos orar pela família, vamos clamar a Deus, vamos buscar a Deus. Naquele momento ninguém falou nada. Eu olhei assim, irmão, falei: tem coisa errada aqui dentro, nessa sala. Falei com o menino: você vai orar, irmão? Você que sempre ora? Pastor, eu tomei assim hoje, vamos lá orar. Eu vou falar para vocês o que está acontecendo aqui dentro. Tinha um demônio em pé naquela porta, irmãos, e olha só, a hora que eu falei isso aí, os meninos ficaram assim: pastor, nós vamos lá buscar aqueles que estão lá dentro, e agora? Deixa lá, não deixa lá? Falei: irmãos, é o seguinte. Eu falei: nós vamos orar, quem quiser vir, vamos lá. Vocês vieram. Nós não podemos insistir, porque é voluntário esse ato. Mas que tinha um demônio em pé naquela porta, tinha. Eu falei no outro bloco isso, os meninos falaram assim: ô pastor, e agora? Vamos fazer o que então? Vamos ungir a porta? Não, quem ungir a porta? Ninguém mesmo. Nós vamos reclamar a Deus, cara. Nós vamos mandar o cardeiro embora. Amém? Os moleques: o quê? Eu falei assim: por que não faz isso? Eu falei: é orando. É orando. Eu falei: Senhor, te repreende, Satanás, vai embora. Em nome de Jesus. E oramos. E oramos lá, o Dimas chegou lá depois, oramos junto. Foi uma bênção, irmãos. Mas nós estamos fazendo uma renúncia. Eu falei para eles: eu poderia estar na minha casa nesse momento, mas estou aqui,
Porque o Senhor me mandou aqui. Eu não estou aqui porque eu sou professor de história, não, irmão. Não estou aqui para contar a história para vocês. Estou aqui para dizer para vocês uma coisa: a libertação, e a libertação vai te alcançar se você quiser. Você pode. O mesmo Jesus que me alcançou o Dimas, alcançou o pastor Rafael, o pastor Zé Roberto, alcançou vocês, não vai alcançar eles, irmãos? Você acha que não vai? Vai. Mas eles têm que renunciar a alguma coisa. Eles têm que abandonar os vícios dele. Chega um moleque e fala assim: ô pastor, ora para meu pai. Fala: ora, qual é o nome dele? Fernando. Tá bom. E a sua mãe? Janaína. Os dois estão presos. Falei: e você chegou aqui agora? Semana passada. Misericórdia. Qual é o exemplo que esse moleque tem, irmãos? Eu falei que eu não ia falar da Fundação Casa hoje, mas é impossível não falar. Qual é o exemplo que esse menino tem? Pai e mãe preso, e ele preso lá também. Então não tem jeito, nós precisamos fazer uma renúncia. Você precisa se levantar. O mundo está aí, o mundo espiritual está acontecendo, ele não vai parar. Você precisa, eu preciso me levantar. Eu quero te encorajar, irmãos, nesse ano de 2026, você se levantar. Amém, glória a Você Deus. se colocar de pé e falar: Senhor, alcance essa nação, alcance Ribeirão Preto. Irmãos, uma coisa que eu tenho feito é orar por Ribeirão Preto. Senhor, eu quero abençoar o prefeito, Senhor, para que ele tenha visão, para que ele possa abençoar essa cidade, que nós sejamos celeiro de bênção, irmãos, na vida desse povo. Tem muita gente sofrendo, você sabe disso, eu sei disso. Nós estamos aqui, faça então a sua renúncia. Amém. Glória a Deus. Todos que estavam ali naquele monte, irmãos, tinham feito renúncia. O que você acha? Quando Jesus fez a multiplicação dos pães e peixes, todos que estavam ali tinham feito renúncia? Claro que não. Claro que não. Mas isso é só para você refletir. Porque o mesmo Jesus que abençoou, que renunciou, abençoou aquele que não renunciou, através da renúncia daquele. O galardão está para ir. Muitos que estavam ali somente para ver os sinais e ser abençoados, nada mais. Veja, João 26 a 34. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste, para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, vos confirmou com seu selo. Dirigiam-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então disseram eles: que sinal fazemos para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Glória a Deus. Amém, irmãos? Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Amém? Mesmo assim, alguns só seguiam porque precisavam da cura ou algum feito miraculoso. Veja no texto a cura dos 10 leprosos, que está em Lucas, capítulo 17, eu estou quase encerrando. Capítulo 17, de 11 a 19. De caminho para Jerusalém, passava Jesus por meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos,
que ficaram de longe, eles gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10 leprosos, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Um samaritano, irmãos, foi curado, e ele voltou e agradeceu o Senhor Jesus. Olha que coisa interessante. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houvendo porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Os samaritanos, irmãos, eles acreditavam somente no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, escrito por Moisés, e não nos outros livros. Eles se consideravam descendentes diretos dos israelitas, mas com uma religião e uma cultura distinta, inclusive adorando em um templo diferente, no monte de Gerizim, ao invés do templo de Jerusalém. Ou seja, eles não queriam se misturar. Mas um samaritano voltou, fazendo a sua renúncia da sua religião, da sua crença. Ele renunciou, voltou e fez o quê? Agradeceu o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E disse-lhe: levanta-te. Jesus falou para ele: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Amém. Conclusão, irmãos: algumas pessoas precisam ver para crer, outras acreditam pelo amor e temor. Em João 20, de 30 a 31, diz assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém. Amém, irmãos? Mesmo que seus olhos vejam algo impossível, pela fé, tenha tudo que está ao seu alcance, e tudo que seus olhos estão vendo não é o que realmente é. Amém? Mesmo que seus olhos vejam algo impossível, tenha fé, pois nem tudo que eles estão vendo é o que realmente é. Glória a Deus. Amém? Digo para você, irmãos, e assim já vou encerrando: o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Glória a Deus. Amém. Nós precisamos então fazer uma renúncia. Nós precisamos mais dedicar o nosso amor, ampliar então esse carinho para com as pessoas. Nós precisamos romper barreiras. Nós precisamos dizer: eu preciso de você, vem comigo. Jesus fez algo na minha vida que pode mudar a sua. Pegue na mão, irmãos, das pessoas. Não fique receoso. Não ache que você é menos do que qualquer um, porque não, nós somos todos pecadores, todos falhos. A Bíblia fala que não há nenhum sequer debaixo dos céus que não pecou. Todos nós pecamos. Então, Jesus está pronto para abençoar. Nós temos que estar pronto para fazer nossa renúncia. Talvez acordar às 5 horas da manhã na segunda-feira para levar a palavra na polícia. Talvez renunciar 2 horinhas do trabalho na sexta para levar a palavra no corpo de bombeiros. Talvez, irmãos, fazer a renúncia para estar na Fundação Casa. Talvez fazer uma renúncia para estar numa casa de socialização, no asilo, na Fundação Casa, aqui na comunidade, evangelizando, levando o panfletinho do cineminha que vai ter. Irmãos, nós precisamos fazer algo para Jesus, porque Ele já fez a parte dele para conosco. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar? Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos, por favor. Em nome de Jesus. Feche teus olhos, irmãos.
peço por gentileza que você nesse momento esvazie teu coração. Você esqueça da segunda-feira, porque nesse momento é o momento de você elevar o seu pensamento a Deus. Talvez é o momento de você fazer a sua renúncia e dizer: Senhor, eu deveria ter feito isso há muito tempo e não fiz ainda. Senhor, talvez essa palavra não é para mim, como não foi para alguns naquele monte. Algumas pessoas que estavam ali não quiseram fazer a renúncia, mas o Senhor abençoou tanto aqueles quanto os outros que fizeram a sua renúncia. Meu Deus, neste momento, Pai, eu te peço, alcance, meu Deus, a cada irmão que está aqui, Senhor, talvez com o coração triste, abatido, ferido, magoado, decepcionado. Talvez a própria família decepcionou, talvez teve uma decepção na vida sentimental, na vida profissional, e está abatido, abatida. Deus amado, Pai querido, nós como igreja neste momento, nós como corpo, meu Pai, como família do Senhor, nós oramos, meu Deus, em favor dos nossos irmãos que estão aqui, Senhor, daquele irmão que não pôde estar, Pai. Talvez esse irmão foi impedido de chegar até aqui hoje, mas nós te pedimos, ó Pai, alcance cada um deles, aonde eles estiverem neste momento, levando a tua graça, meu Pai, a tua misericórdia, Deus, para cada pessoa, para cada irmão que sofre, que padece neste momento. Deus amado, peço que o Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, como igreja, neste momento nós levantamos essa oração, este clamor, alcance aqueles que estão internados, Pai, que estão no hospital, que nos pedem oração. Deus amado, o Senhor conhece cada um deles, ó Pai. Dê, meu Deus, uma ordem agora aos anjos, Senhor, em favor de cada irmão que está lá, daquele, meu Pai, que está impedido, Senhor, através de uma mágoa no coração, ó Pai. Visita o coração deste, meu Deus, quebranta este coração, permita que ele se achegue até Ti, Senhor. E nesse momento, Pai, nós te pedimos, ó Deus, que a Tua luz, que ela venha resplandecer, meu Pai, sobre a vida de cada irmão, de cada irmã, Senhor, de cada família, meu Deus, de cada empresário, meu Pai, de cada empresa que os funcionários representam, Senhor. Nós te pedimos neste momento, Senhor, abençoe a vida de cada irmão, abençoe a vida deles, meu Pai, colocando, meu Deus, a presença do Senhor no caminho deles, e aonde eles tocar as mãos e colocar a planta dos pés, que ali venha haver bênção, meu Deus, que ali venha haver transformação de vida, que ali venha ter fé, espiritualidade, santidade. Nós pedimos e clamamos a Ti neste momento, meu Pai, que o Senhor permita que nós, meros pecadores, insignificantes, nos aproximemos de Ti, Senhor, que nós possamos alcançar o Teu trono de glória, e que o Senhor Jesus nessa noite tenha misericórdia de nós e nos alcance, em nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Em nome de Jesus.